Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Já começo rindo porque vou falar um assunto bastante interessante. Meus irmãos, eu tenho assistido aí vários vídeos, né, de alguns irmãos falando sobre a matéria que consiste em você ser expulso da maçonaria. Ou seja, você foi iniciado e aí você cometeu algo que vai de encontro à maçonaria e aí você é expulso. Será que isso de fato é verdade? Você pode ser expulso da maçonaria? Eu vou ser bastante direto e sucinto. Não, você não é expulso da maçonaria. Mas assista o vídeo até o canal que eu vou te explicar. Lógico, quando você faz uma afirmação, você tem que vir com argumentos, né? Em defesa daquilo que você está externando, você está falando. De antemão, tudo que eu falo aqui não são verdades absolutas. Eu não tenho verdade absoluta. Eu falo dentro de uma questão altamente dentro do que consiste a escola maçônica de iniciação, ou seja, é uma escola de tradição iniciática. Ela não tem, assim, digamos, uma exclusividade. Nenhuma potência maçônica pode fazer afirmações dizendo ser a representante única da maçonaria. É aonde nós iremos, vou levar você a entender o que consiste a minha afirmação quando eu digo que você não pode ser expulso da maçonaria. Primeiro, uma vez que você passa pelo processo de iniciação, eu sempre falo aqui que não existe desiniciação. A partir do momento que você recebeu toda a tradição maçônica, toda a bagagem, o que consiste a maçonaria no seu aspecto essencial, no seu aspecto de escola de tradição iniciática. A partir do momento que você foi iniciado, jamais você vai deixar de ser maçom. Uma vez maçom, maçom para sempre. Então você não pode ser expulso dessa tradição. Você não pode mais sair desse conjunto, digamos assim, desse corpo esotérico, né? Por exemplo, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu fui iniciado no candomblé, eu fui raspado, pintado e catulado, passei por todo o processo iniciático. Quando eu completei a idade de receber o meu DK, eu recebi todo o meu DK, todo o processo passei por todos os preceitos, etc. E me tornei um babalorixá. Isso é tirado de mim? Essa tradição onde eu fui inserido, que eu passei por todos os processos iniciáticos, alguém ou qualquer instituição pode me tirar esse direito? Não, jamais. Jamais. A partir do momento que eu quiser voltar a viver de fato o candomblé, eu voltaria a hora que eu quisesse. Passaria por um processo de, vamos dizer assim, atualização, né? Faria um novo processo ritualístico de atualização de um contexto geral e aí voltaria ao que de fato eu sou, né? Na maçonaria não é diferente. Uma vez que você é iniciado, você não perde esse título de iniciado, ou seja, o título de maçom. É a mesma coisa você dizer para um pedreiro que trabalha como pedreiro, tem a profissão de pedreiro, e você querer dizer para ele que ele não é mais pedreiro pela simples vontade sua. Você chegar para ele e dizer, rapaz, você não é pedreiro não. Como? Quem te deu essa autoridade de dizer que eu não sou pedreiro? Eu sou pedreiro sim. Não, você não é pedreiro porque você não faz parte da minha instituição. Não. A tua instituição não tem um direito sobre a profissão que eu aprendi e que eu exerço. Eu sou pedreiro sim. Então, na maçonaria não é diferente esse aspecto de tradição iniciática. O que pode acontecer com você, né? Você ser expulso da instituição, a qual te apresentou essa escola de tradição iniciática. Porque uma instituição, ela é um corpo administrativo, é uma associação.
ela não é a maçonaria. Entende? É a mesma coisa quando eu falo de iniciação e instituição e de maçonaria como ideia, como escola de tradição iniciática, e a instituição que tem a administração sobre essa matéria que consiste a maçonaria, é o mesmo que eu dizer assim, quando eu falar assim, o maçom foi expulso. Como o maçom pode ser expulso da maçonaria? É como se você dissesse assim, o peixe não pertence ao mar. Como você pode dizer que o peixe que respira, que está lá vivendo daquele oceano, dizer que ele não pertence ao mar? É a mesma coisa você chegar para mim e dizer que esse meu braço que está segurando o celular não pertence a mim, esse braço pertence a mim. Então, a partir do momento que eu passo pelo rito de iniciação, eu pertenço à maçonaria. Mas é opcional eu pertencer à instituição a qual me apresentou a maçonaria ou não. Mas aí sim, dessa instituição eu posso ser expulso. Se eu cometer algum ato que vá contra os regimes internos da instituição, os atos disciplinares, se eu cometer algum ato indisciplinar que vá contra o código de disciplina maçônica daquela instituição. Por exemplo, um código disciplinar da instituição fulano não é o mesmo código de disciplina da instituição Beltrano. Há artigos que divergem. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, a grande loja do estado do Ceará, ela acrescentou no seu contrato social, ou seja, no seu código de disciplina maçônica, 10 novos artigos. 10 novos artigos que consistem na obrigação dos maçons que estão associados àquela instituição. Olha, agora você vai entender. Se você não entender, eu vou ser bastante pedagógico. Recentemente, antes da pandemia, o Sereníssimo Grão-Mestre da grande loja do estado do Ceará, ele acrescentou 10 novos artigos no seu código social, no seu código de disciplina maçônica. E um desses artigos, ele é a obrigação, ele coloca bem no cabeçalho, na introdução, as obrigações dos maçons, não dos maçons universais, mas dos maçons da sua instituição. Por exemplo, hoje eu sou maçom da instituição Grande Loja Unida do Estado do Ceará. Então aquelas obrigações daquela instituição não é para mim. Não é para mim. É para os maçons daquela instituição. Então, esses 10 artigos, um dos artigos que chamou a minha atenção e que eu fiz até um manifesto em relação ao contrário a esse artigo, que diz que o maçom tem a obrigação, é obrigado a não levantar nenhum tipo de questionamento sobre as autoridades maçônicas e as autoridades civis. Ou seja, o maçom daquela instituição não pode mais vir ao público e levantar qualquer questionamento em relação a uma autoridade constituída civil, ou seja, um presidente da república, um deputado. Se você é da grande loja, você deve ter observado que antes desse decreto havia um montão de maçons falando do governo do Bolsonaro no Facebook, no Instagram, não tinha? Aí depois desse decreto que foi aprovado legalmente, aí esses maçons desapareceram, não faz mais manifesto contra as autoridades civis. Foi por causa desse decreto, os irmãos da grande loja do estado de Ceará. E muito menos contra autoridades legalmente constituídas maçônicas, ou seja, você não pode falar do seu venerável, você não pode falar do seu primeiro vigilante, as autoridades eleitas, né? Do seu segundo vigilante, né? Do seu orador, etc. E nem muito menos do seu grão-mestre. Vá lá o maçom, hoje da grande loja estadual, fazer qualquer tipo de questionamento em relação ao seu grão-mestre, como o seu grão-mestre está administrando a sua potência. Até porque o último artigo ele diz assim, dependendo da situação, último artigo dentro desses códigos, dependendo da situação, fica a critério do grão-mestre, interpretar aquele seu manifesto e ele usar da prerrogativa dele sem exercer sequer a correlata da defesa. Ele pode usar do poder dele para interpretar se você usou de má fé ou não. Então ele decreta a tua expulsão ou não, fica a critério dele. Eu saí em contramão, nadei contra a maré. Eu não aceitei
esses novos códigos disciplinares. E isso que me levou a sair da instituição Grande Loja do Estado de Ceará em meio ao kit placê, ou seja, eu pedi o meu kit placê. Então, meus irmãos, você pode ser expulso da instituição, mas não da maçonaria. Então, essa questão tem que ser bastante analisada, bastante discutida, é um assunto bastante profundo, bastante complexo. Você pode ser, sim, expulso da sua instituição, mas da maçonaria jamais. Jamais você é expulso da maçonaria. Da instituição, sim. Por exemplo, aqueles 10 códigos de disciplina de obrigações exclusivos da Grande Loja é da Grande Loja do Estado de Ceará. Não pertence aos maçons da Grande Loja Unida do Estado de Ceará. Qualquer maçom nosso aqui, ele está livre para fazer qualquer tipo de manifesto a qualquer autoridade constituída, até ao seu próprio grão-mestre. Ou então, a um deputado, a um presidente da República e etc. Nossos maçons aqui são homens livres. Vivemos em uma democracia, vivemos num regime totalmente democrático, onde todo homem tem a consciência de expressar tudo aquilo que ele pensa. Então, essas obrigações dos irmãos da instituição Grande Loja do Estado do Ceará, que o Grande Oriente do Brasil não adota esse tipo de proibição, e muito menos nós aqui da Grande Loja Unida do Estado do Ceará, e acredito também que o Grande Oriente do Ceará também não adota tal absurdo de leis altamente fugindo dos padrões do que consiste a liberdade de expressão. Fico aqui, né? Na decorrer da semana a gente vai falando mais sobre isso, né? O maçom pode ser expulso ou não da maçonaria, né? Aí eu fico aqui, te amo sem te conhecer.